Está no ar o Assembleia Debate. O programa de hoje discute a epidemia da dengue, que já matou este ano mais de 230 brasileiros. Um aumento de 45% em relação ao ano passado. São Paulo é o estado com mais casos graves e sinais de alarme para a doença. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta quinta-feira, dia 21 de maio, mais 5 mortes por dengue na cidade, o que eleva agora para 13 o número total de óbitos este ano. Mas também informou que diminuiu o número de casos na capital. Na semana passada, o ministro da Saúde, Arthur Quioros, assumiu a epidemia, a maior da história do país. Com isso, a infestação do mosquito Aedes aegypti acelerou as pesquisas da vacina em vários laboratórios. Todos buscam soluções para uma política de controle da doença e querem exterminar o mosquito. O repórter Jorge Machado abre essa discussão apresentando os efeitos da dengue no organismo, o tratamento adequado e as formas de prevenção desse inimigo número 1 da saúde pública do país. A dengue está disseminada no mundo e é um mal dos centros urbanos. O hospedeiro indesejado, o mosquito Aedes aegypti, invadiu as nossas casas. O inimigo vive em média 30 dias. Ao sugar o sangue da vítima, deposita o vírus que está concentrado na saliva. No verão, com calor e chuvas, os criadouros do mosquito se multiplicam e os casos da doença também. Para o epidemiologista, professor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador de controle de doenças da Secretaria da Saúde, Marcos Boulos, a multiplicação de casos é uma tragédia anunciada. Nesta temporada, há 190 mortes confirmadas e outras 210 em investigação. 75% dos óbitos são em pessoas idosas, onde o dengue é mais difícil de tratar, porque o dengue a gente hidrata, a hidratação é o fundamental. E muitas das pessoas idosas, até com problemas cardíacos, com a musculatura mais flácida, a hidratação não é tão eficaz para eles, porque eles podem ter descompensação cardíaca. Todo mundo sabe o que fazer para combater a dengue, mas não somos eficazes, lembrou o médico ao apontar uma mudança de cultura, porque o mosquito está dentro de casa. Não podemos ter caixa d'água destampada, não podemos ter água parada em qualquer lugar, né? Seja num prato do vaso de planta, seja numa tampinha de garrafa que é jogada. Todas elas são criadouros bons para os vetores, para os Aedes aegypti. Então nós temos que estar alertas com as águas paradas, principalmente no verão. Dores musculares, febre, moleza, dificuldade de respirar são sintomas que têm superlotado hospitais e unidades básicas de saúde. Repouso e hidratação são recomendados para os pacientes com dengue. Para aqueles mais graves, é uma questão apenas de nuance, de observar algumas coisas que o médico pode observar. Às vezes um exantema, uma mancha no corpo, às vezes a pessoa começa a ter uma pressão mais baixa, começa a ter náuseas, vômitos. Seria bom o médico dar uma olhada e fazer um programa para o paciente para que ele possa acompanhar-se e ver se é necessário voltar ou não. Tecnicamente, estamos vivendo uma epidemia, confirmou o ministro da Saúde, Arthur Quioros, ao reconhecer a marca histórica, 745.900 casos entre 1º de janeiro e 18 de abril, índice epidêmico para a Organização Mundial da Saúde. O número é 234,2% maior em relação ao mesmo período do ano passado. A região sudeste concentra metade das cidades com epidemia. Veja o mapa onde o estado de São Paulo aparece inteiramente marcado com pontos vermelhos. São 570 cidades onde há mais de 300 casos por 100 mil habitantes. As cidades mais organizadas têm dengue em menor quantidade, mas tem dengue. Eu comentava com você há pouco, Singapura tem dengue, uma cidade, uma baita cidade. Você tem dengue em Miami, nos Estados Unidos, você tem dengue em várias cidades que são importantes. Só que o número de casos é muito pequeno, porque a organização da sociedade não permite que você tenha explosões de aedes e vetores dentro e você não tem grandes coleções onde que pode se transformar em criadouros dentro de casa. As vacinas estão no radar do governo, mas não no curto prazo. A primeira vacina produzida, que é uma vacina do laboratório farmacêutico Sanofi Pasteur,
ela está em fase de avaliação pela Anvisa para liberação para utilização no Brasil. Provavelmente, no transcorrer do próximo ano, nós teremos essa vacina disponibilizada. O problema é que ela não protege, uma proteção muito alta, em torno de 60%, e você precisa usar 3 doses de vacina, o que dificulta operacionalmente. A vacina produzida hoje no Instituto Butantan, que está sendo produzida, está terminando a fase 2, ou seja, uma pesquisa em fase 2 ainda não dá para avaliar a eficácia da vacina. Nós estamos avaliando que, aparentemente, a vacina não causa maiores problemas, não tem efeitos colaterais, mas a eficácia nós vamos saber só na fase 3. E a grande vantagem dessa vacina, se proteger tanto quanto a do Pasteur maior, é que ela é dada em uma dose e operacionalmente é mais fácil. Desde que a epidemia tomou conta do país, explodem na internet soluções caseiras para combater o mosquito da dengue. Você pode aprender a produzir repelentes. Se utilizar esse período de epidemia de dengue. E criar armadilhas para aprisionar o mosquito da dengue. Os 4 tipos conhecidos de dengue já circulam no país. Quem tiver o tipo 1 agora está imunologicamente protegido pelos próximos 2 anos. Pessoas podem ter até 4 vezes o dengue, se circular os 4 vírus. Nós agora, por exemplo, se essa epidemia grande no Brasil é pelo dengue tipo 1. O que significa que as pessoas que tiveram dengue este ano não vão ter mais dengue tipo 1. Quando circular o 2, o 3 ou o 4, principalmente se der um intervalo maior, porque agora quem teve agora está protegido por uns 2 anos de dengue. Se circular outra depois, ele pode ter outro tipo de dengue. Quando tiver os 4, não vai ter mais. Eu diria para você que nós vamos conviver com dengue por um bom período. Se não tivermos uma vacina que proteja-nos das outras epidemias, nós vamos ter dengue. Para discutir esse problema de saúde, o Assembleia Debate recebe vários convidados. O repórter Jorge Machado está no Hospital Emílio Ribas com o supervisor da equipe médica de ambulatório, Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior. Daqui a pouco ele vai falar sobre o aumento dos casos em São Paulo e como evitar a dengue. E aqui em nosso estúdio recebemos também o diretor da Divisão de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância do Instituto Butantan, Alexander Precioso. Ele vai falar em que estágio está a pesquisa da vacina contra a dengue. E também aqui no nosso estúdio, o Cláudio Fernandes, gerente de negócios da Oxitec do Brasil. Ele é biólogo e vai explicar como os mosquitos geneticamente modificados podem exterminar mosquitos infectados com o vírus da dengue. Todos correm contra o tempo nessa hora. Alexander, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. E eu já começo perguntando, o Butantan também está em busca de vacina, não é? Exatamente. Bom dia, em primeiro lugar. O Butantan já vem há algum tempo tentando produzir essa vacina e é um programa que se iniciou em parceria com institutos nacionais de saúde dos Estados Unidos. Então, há algum tempo, nós iniciamos o processo produtivo, propriamente dito, da vacina. E hoje já estamos, como foi dito, na fase 2 de teste dessa vacina. Quanto tempo que vocês estão nesse processo aí da busca da vacina? A busca da vacina, em geral, no mundo, já vai aí em torno de 70 a 80 anos. E, basicamente, só nos últimos 5, 10 anos é que diversas propostas realmente pareceram ser viáveis. O Butantan, em particular, tem esse programa de desenvolvimento desde 2006. 2006, recente também, recente, né? Está indo bastante rápido, então, esse processo. Está indo rápido porque muitas das análises, algumas coisas já foram feitas nos Estados Unidos e agora o Butantan entrou realmente como parceiro capaz de produzir aquela proposta de vacina americana. De vacina americana. Bom, ao seu lado está o Cláudio aqui da Oxitec Brasil. Cláudio, qual o trabalho que vocês fazem lá? Muito bom dia, é um prazer estar com vocês aqui no Seja programa. Muito obrigado. O nosso trabalho especificamente é em torno do vetor da dengue. Então nós trabalhamos na intervenção diretamente com o mosquito Aedes aegypti. A nossa proposta é promover o controle, a diminuição da população do inseto a níveis que sejam insuficientes para que nós tenhamos epidemias da doença. Então essa é a proposta principal da nossa tecnologia, que já vem sendo estudada desde 2002. A nossa empresa começou na Universidade de Oxford e de lá foi que saíram os primeiros dados sobre a eficácia dessa tecnologia. Bom, já a gente vai se aprofundar nesse assunto e eu preciso dizer também que aqui em nossos estúdios a gente tem ilustres convidados.
que daqui a pouquinho a gente vai mostrar quem é. Na verdade, olha eles aí, são algumas centenas deles, né? Estes são mosquitos geneticamente modificados. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, do que se trata, por que eles estão aqui no estúdio com a gente. Vamos dar um pulo até o Hospital Emílio Ribas, onde está ao vivo o repórter Jorge Machado, que traz mais informações. Olá, Silvia. Eu estou no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e eu vou conversar com o Dr. Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior, que é supervisor da equipe médica do ambulatório aqui do hospital. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o reflexo da dengue e o pronto-socorro, o ambulatório, e principalmente agora, quando vem uma notícia alvissareira, que é a queda no número de registros de casos de dengue. Tá. O aumento, né, que aconteceu nos primeiros meses do ano refletiu de uma forma muito significativa no nosso pronto-socorro, né? A gente observou um aumento do número de atendimentos de pacientes com todas as formas de dengue, tanto a dengue clássica quanto formas com sinais de gravidade. No ambulatório, a gente não percebeu essa alteração, até porque a maior parte dos pacientes atendidos e liberados eram encaminhados para continuar o acompanhamento nas unidades mais próximas à sua residência. Então, durante esse mês, a gente já conseguiu verificar em loco o que está sendo registrado pelas estatísticas da Secretaria da Saúde, que é a redução do número de casos, que era uma coisa esperada quando a gente avalia a série histórica de casos de dengue. É normal essa queda a partir da 17ª semana epidemiológica, é assim que se trata? 17ª, 18ª? Normalmente isso acontece por volta do mês de maio, né? E está relacionado principalmente às mudanças climáticas, né? Então é um período em que já começa a ocorrer diminuição bem significativa da ocorrência de chuvas, então o número de criadouros já diminui, a temperatura também diminui de forma significativa e esse ano a gente conseguiu observar isso, né? Então as condições naturais para o desenvolvimento, para a multiplicação do mosquito, elas se tornam menos favoráveis, então diminui a população. Doutor Francisco Ivanildo, o que falar do espasmo? A gente tem números de 2013 da dengue no país, 1.427.753 casos. Em 2014, caiu quase para menos da metade, 556.317. E agora, em 2015, até dia 18 de abril, são 749 mil casos. Por que dessa oscilação? Isso é multifatorial, né? Mas, mais uma vez, a questão climática tem um impacto muito importante, né? Então, esse verão foi marcado por uma ocorrência muito grande de chuvas, muito maior do que no verão anterior, né? Além disso, a temperatura também ficou mais alta. E, de tempos em tempos, é esperado um aumento do número de casos de dengue pelo acúmulo de pessoas susceptíveis, quer dizer, indivíduos que não têm imunidade a nenhum sorotipo, ou tem imunidade a um sorotipo, mas se acumulam indivíduos sem imunidade àquele sorotipo do vírus da dengue que está circulando. Então, uma conjunção desses fatores foi o que aconteceu, principalmente aqui no estado de São Paulo, levando a esse aumento do número de casos neste ano. O combate ao mosquito é tudo, doutora. Eu tenho que lembrar que nós estamos aqui na chamada Casa Rosada, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Lembrar que Emílio Ribas e Adolfo Lutz combatiam o mosquito Anopheles, o mosquito Aedes aegypti, 110 anos atrás, é isso, doutor? Nesse momento, enquanto a gente ainda não tem uma vacina efetiva contra a dengue, o controle do vetor é o fator mais importante, né? É a única forma que a gente vai ter de controlar realmente a disseminação dessa doença. Sim. Questão de um país quente e que as pessoas têm dificuldade em lidar com seus resíduos, ou seja, jogam lixo até na rua, que é carreada com as chuvas para os rios. Esse acúmulo de água é sempre perigoso e as pessoas não se dão conta? Sim, a dengue é uma doença de países tropicais, né? Então, quando a gente observa no mapa do mundo, a gente vai ver que a distribuição dos casos de dengue está sempre nessas regiões entre os trópicos, como o Brasil, né? Então, as condições climáticas elas são fundamentais. E é lógico que os aspectos educacionais e de controle, né, da criação dos locais apropriados para a multiplicação dos vetores é fundamental. Ok. Muito obrigado, doutor Francisco. Silvia, é com você.
Obrigada, Jorge. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações ao vivo com o repórter Jorge Machado. O ministro da Saúde admitiu que a vacina contra a dengue não ficará pronta a curto prazo. Ele diz que não se deve enganar a população. Enquanto a vacina contra a dengue não chega, outras medidas são tomadas. A solução da vez de uma empresa britânica, a modificação genética dos mosquitos transmissores da doença. E para explicar esse assunto polêmico, a gente está aqui com o Cláudio, que também trouxe esses mosquitos aqui presentes no nosso estúdio. Explica exatamente o que é essa modificação do Aedes aegypti. Basicamente, a modificação foi feita para que o mosquito ele acelere a produção de uma proteína. Esse mecanismo já existe no mosquito selvagem e esse gene provoca, então, uma alteração nessa produção. E a produção dessa proteína em excesso leva o mosquito à morte. Então, isso acontece na fase de larvas ainda do inseto. Então, a nossa tecnologia inseriu esse gene especificamente e inseriu um segundo gene que produz no mosquito uma luminescência, onde nós podemos, no laboratório, então, checar qual mosquito, qual ovo está sendo colocado, se é o geneticamente modificado ou se é o selvagem. Com isso, a gente consegue identificar o percentual de eficácia da solução quando ela é implantada no meio ambiente. Pergunta óbvia, o mosquito é igual. É o Aedes que está aqui, que a gente está vendo eles agora em super close no ar. É o Aedes que está aqui. Exatamente, é o mesmo Aedes aegypti. Não há modificação basicamente nenhuma, a não ser a introdução desses dois genes. A carga genética que ele leva. A não ser essa introdução, ele é o mesmo mosquito. Dentro dessa caixinha, a gente só tem machos. Exatamente. Nós trouxemos aqui algumas espécimes do Mas mosquito quem dissemina a macho. doença são as fêmeas. Exatamente, perfeito. Pode falar. As fêmeas precisam do sangue para que elas possam amadurecer os seus ovos e colocar os ovos no meio ambiente, então gerando novos filhotes. A fêmea e o macho, eles se alimentam de açúcares no meio ambiente, mas a fêmea especificamente para colocar os ovos, ela precisa de sangue e é por isso que ela prefere estar perto da população. Ela prefere estar próximo a grandes centros, a regiões urbanas, onde ela tem um vasto cardápio para se alimentar e, enfim, ter sucesso na sua procriação. Alexander, uma curiosidade, quando vocês começam um processo para fazer uma vacina, para criar uma vacina, vocês pegam pessoas normais para serem testadas, ou os testes são feitos em animais, como normalmente a gente fica sabendo? Não. A primeira fase, que é conhecida como uma fase pré-clínica, é aquela fase que só se utilizam animais. Ok. Então, uma vez avaliada a segurança desse produto nos animais, isso pode receber autorização para ir para a próxima fase, que é a fase clínica, aí sim, onde pessoas são convidadas a participar. Num primeiro momento, isso não só para vacinas, como para medicamentos, normalmente participam pessoas adultas e saudáveis, onde basicamente se demonstra que aquele produto proposto é seguro. Aí seguem outras fases para avaliar propriamente dita não só a segurança, mas como o produto funciona e eventualmente você convida populações específicas para fazer parte do estudo. Para fazer parte. Daqui a pouquinho eu quero saber direito se a gente, em que pé está essa pesquisa e se essas pessoas realmente estão aí, enfim, trazendo os resultados esperados, não é mesmo? Bom, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre esse assunto, a dengue, essa epidemia que assola o estado de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Assembleia Debate. O programa de hoje discute a epidemia de dengue.
São Paulo é uma das cidades mais afetadas. Aqui em nosso estúdio, nós recebemos 2 convidados para debater esse problema social. O diretor da Divisão de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância do Instituto Butantan, Alexander Precioso. Um dos assuntos que já abordamos aqui é a produção da vacina contra a dengue. E também aqui no nosso estúdio está o Cláudio Fernandes, que é gerente de negócios da Oxitec do Brasil. Ele é biólogo e explicou como os mosquitos geneticamente modificados podem exterminar mosquitos infectados com o vírus da dengue. Bom, eu já vou continuar aqui esse papo. Eles estão quietinhos agora aí, né, Cláudio? A gente Estão acanhados, um pouco acanhados. É o ar-condicionado aqui que eles não estão gostando? Acho que as câmeras. As câmeras, porque eles gostam de escuro. Sim, e eles de calor. preferem escuro, Tem muita luz calor. aqui, tá frio o estúdio. Na verdade, o próprio estresse da movimentação, né, o acomodamento num recipiente pequeno. Então, eles estão quietinhos, mas é só aproximar que eles já se movimentam. Já acordaram. E vocês soltaram esses mosquitos no meio ambiente quando? No Brasil, em fase de projetos de pesquisa, as primeiras fases começaram em 2009. Então, nós fizemos ensaios na região da Bahia, na cidade de Juazeiro, Petrolina. Lugares que estavam com foco. Exato, lugares que tinham focos de infestação pelo mosquito. Então, os primeiros ensaios foram feitos nessas regiões, em Jacobina e Juazeiro. E, recentemente, nós iniciamos um projeto na cidade de Piracicaba. Pertinho aqui de São Paulo? Pertinho de São Paulo. E foi o primeiro projeto da Oxitec já como empresa estabelecida no Brasil. Começamos a liberar os insetos no dia 30 de abril, próximo passado. Você pode mexer nesse seu quadradinho aí, levantar, enfim, só não abre, por favor. Na verdade, seria até bem-vinda, né? Pode segurar aí para a gente mostrar. Olha, quem está em casa, quantos a gente tem aí dentro, Cláudio? Olha, aproximadamente 500 a 1.000 insetos. Aqui nesse quadradinho pequeno? Aproximadamente. De 500 a 1.000. Quanto tempo dura um mosquitinho desse? A gente sabe que o Aedes aegypti, que está transmitindo a doença aí, vai para um mês, né? Sim, no meio ambiente, o mosquito selvagem, ele tem uma vida em torno de 30 a 35 dias, as fêmeas um pouquinho mais. Mas o nosso inseto, até por conta do estresse da produção em laboratório, produção em massa, ele no meio ambiente, quando liberado, ele dura cerca de 2 a 4 dias aproximadamente. É o tempo suficiente dele encontrar uma fêmea, fecundar essa fêmea e basicamente é essa a função dele no meio ambiente. Qual o prazo aí entre fecundar e nascer mais mosquitinhos? Bom, o mosquito ele tem um processo biológico normal, né? Então, no meio ambiente, em torno de 7 a 10 dias, você já tem novos mosquitos. Quantos cada fêmea aí consegue? Existem vários dados publicados, né? Nós temos, por exemplo, no site da Fiocruz, a informação de que uma fêmea coloca cerca de 1.400 novos filhos. Mas, em geral, considera-se que uma prole efetiva mesmo fica em torno de 300 a 600 novos mosquitos no meio ambiente. E só uma vez que ela consegue? Não, uma vez fecundada, ela deposita ovos todos os dias até o fim da vida dela. E essa postura de ovos pode chegar a esses números aproximados de 600 ovos viáveis no meio ambiente. Informações aí que chegam a dar até arrepio na pele da gente. Bom, a epidemia de dengue afeta 1 a cada 4 cidades aqui do Brasil. São Paulo é o estado com a situação mais crítica, com 530 municípios atingidos. Segundo dados do Ministério da Saúde, pela primeira vez a capital paulista aparece em situação epidêmica da doença no mapa do governo. Vamos ouvir a opinião do deputado estadual Pedro Tobias, do PSDB. Cada um, se na casa dele não deixa água, não deixa pneu, não deixa lata, que cria mosquito, podemos combater muito mais do que essa fumaceira que o poder público faz. Se a população cuida direitinho, só quintal dele, casa dele, baixava essa epidemia 90%. Precisa todos os poderes públicos trabalhar conjunto.
União empurra para Estado, Estado empurra para a União, União empurra para a Prefeitura, Prefeitura empurra. E tem paciente ficando doente até está morrendo. Saúde não tem cor partidário. Vamos trabalhar para autorizar teste 3 de dengue, porque Butantan está pronto para fazer terceira fase. Infelizmente, o ministro da Saúde politiza tudo. Não é hora de politizar nada. Tem dia vai vencer, outro dia a doença vai vencer nós, mas luta permanente. Poder público sozinho não resolve. Precisa aliança poder público e população. Por isso que está todo mundo aqui tentando fazer cada um a sua parte para que a gente consiga exterminar essa epidemia. Eu vou voltar agora ao vivo de novo com o repórter Jorge Machado, que está lá no Hospital Emílio Ribas e tem mais informações. Jorge. Ô, Silvia, eu volto a falar com o doutor Francisco Ivanildo sobre o perfil dos pacientes que chegam aqui. Precisamos lembrar, Silvia, que o Instituto de Infectologia Emílio Ribas é de 1880, 1890, se tornou hospital de isolamento. Ele está passando por uma reforma, mas ele tem recebido muitos pacientes. Primeiro, qual é o perfil desses pacientes? Do ponto de vista clínico, a gente recebe pacientes com todos os perfis, né, com todos os quadros de gravidade, tanto pacientes com formas leves de dengue, quanto pacientes com sintomas, com sinais de alarme. E o que a gente queria reforçar junto à população era que a população com quadros mais leves, né, com suspeita, com quadro febril, procurasse inicialmente os postos de atendimento mais próximos à sua residência. Unidades básicas de saúde, por exemplo? Saúde, exatamente. Para que o hospital pudesse funcionar como uma referência terciária para aqueles casos de maior gravidade, em que realmente houvesse necessidade de internação hospitalar ou necessidade de um tratamento em terapia intensiva. A Prefeitura de São Paulo, sob o regime epidêmico de dengue, chegou a montar barracas de campanha para acomodar tantos pacientes, né? E eu queria que o senhor falasse sobre esses que são encaminhados para cá. Os que têm mais gravidade, eles também podem ficar internados? Sim. O paciente que seja encaminhado, né, que seja solicitada a vaga aqui no hospital, habitualmente é um paciente que tem sinal de gravidade, que precisa de uma observação ou em regime de internação hospitalar comum ou em regime de terapia intensiva. Então, mediante contato prévio, a gente recebe esses pacientes sem problema. Por ser um hospital de referência, muita gente vem direto para cá, busca o pronto-socorro, que é porta aberta, 100% de atendimento. Sim, nós somos um pronto-socorro, como você falou, de porta aberta, né? Então o paciente que tem a demanda espontânea, ela também é atendida. Né? Mas de qualquer forma a gente reforça a necessidade da procura inicialmente aos serviços de menor complexidade, porque a grande maioria dos casos de dengue conseguem ser resolvidos em serviços de baixa complexidade. Quando se faz essa mobilização toda contra a dengue, muita gente aparece nos hospitais, às vezes não estão com dengue, pode estar com uma gripe, alguma virose, isso também acontece e acaba até atrapalhando o fluxo, doutor? Esse é um desafio, né? Um problema que acontece em qualquer situação de epidemia ou de surto. Existe muitas vezes uma sobreposição de doenças, então muitas vezes qualquer quadro febril vai ser confundido com dengue. É óbvio que numa situação de epidemia, todos os quadros de febre sem sinais de localização, quer dizer, aquele paciente que apresenta febre, mas que não tem um sintoma respiratório, que não tem uma queixa para que a gente possa suspeitar qual que é a causa daquela febre, ele precisa ser encarado como um caso suspeito de dengue realmente. Então essa sensibilidade precisa existir por parte da equipe de saúde. Mas, por outro lado, a gente precisa ficar atento também para o diagnóstico diferencial com as outras doenças. Sim. E muita gente suporta bem a dengue, diga-se de passagem, alguns encaram como se fosse uma gripe forte, ou seja, não procuram serviço de saúde e, na verdade, viram estatísticas só depois que vão aferir que estavam com dengue, doutor? Numa situação em que o número elevado de casos acontece, as pessoas muitas vezes se autodiagnosticam, né? Então, aquelas pessoas que têm quadros mais leves, algumas vezes não procuram serviços de saúde, principalmente numa situação de serviços de saúde congestionado, com longas filas de espera. Então, aqueles pacientes que têm quadros mais leves, então a gente sabe que às vezes se tratam em casa, né, sozinho pelos seus próprios meios.
Por isso que é importante que a gente reforce para essa população que não procura o serviço de saúde a ocorrência da possibilidade do aparecimento dos sinais de alarme, né? E são quais, doutor? Não, os principais sinais de alarme, e na presença de pelo menos um desses sinais de alarme, o indivíduo tem que procurar o mais rapidamente possível um serviço de saúde, são dor abdominal, né, dor na barriga, uma dor intensa de barriga, vômitos incoercíveis, quer dizer, a pessoa vomita sem parar, falta de ar, tontura, principalmente quando levanta, uma queda brusca da temperatura. Então, normalmente, os sinais de alarme coincidem com o período de desaparecimento da febre, falta de ar, no caso das crianças, uma irritabilidade intensa e sonolência. Esses são os principais sinais de alarme, além de qualquer tipo de sangramento. Muito obrigado por suas informações, doutor. Silvia, é com você. Obrigada, Jorge, pelas informações aí. Lembrando que a gente está aqui com o Alexander do Instituto Butantan, com o Cláudio também da Oxford Brasil. Alexander, eu estava perguntando para você sobre a fabricação da vacina. São 3 etapas, né? Uhum. Nós estamos, já estamos incluindo nisso, nós estamos saindo da 2ª etapa da vacina. Exatamente. Então, já tivemos pessoas que foram picadas. Elas receberam a vacina, né? E neste momento, na realidade, porque assim, antes de você poder pedir o registro da vacina, você precisa passar por 3 etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Nessa etapa 2, que nós estamos, as pessoas estão sendo vacinadas e nós estamos avaliando a segurança da vacina e como as pessoas respondem do ponto de vista imunológico, ou seja, se elas estão produzindo anticorpos que as protegerão contra a doença. Na fase 3, elas vão continuar sendo vacinadas, só que um maior número de pessoas, e aí elas vão estar vivendo no seu cotidiano normal, ou seja, vão estar expostas ao mosquito. E aí sim nós vamos poder avaliar se entre os vacinados os casos ocorreram ou não, para dizer se a vacina funciona ou não. Agora, é normal quando a gente toma vacina apresentar os sintomas da própria doença, né? Eles, claro, devem aparecer, mas não como uma dengue de verdade, né? Exatamente, porque, em particular, a nossa vacina ela é formada pelos próprios vírus da dengue. Então, os vírus foram modificados para que eles sejam capazes de se desenvolver no organismo, fazer com que a pessoa desenvolva os seus anticorpos, mas que não fique doente. Mas por seu próprio vírus, que a gente chama, são vírus atenuados, parcialmente modificados, é comum que as pessoas tenham alguns sintomas, mas muito leves, né, longe daquele quadro clínico descrito ou que as pessoas habitualmente apresentam. Na realidade, são sintomas que normalmente até acontecem com outras vacinas. Então é um perfil esperado, nada de novo. E até agora tudo ok? Tudo ok e muito assim satisfatório. Os dados têm sido bastante satisfatórios. Daqui a pouquinho eu quero saber como é que está essa 3ª fase aí, quanto tempo que ela dura, porque a gente está precisando dessa vacina para ontem, né? Eu falei aqui que os mosquitinhos estão dormindo, né, Cláudio? Mas na verdade eles não gostam realmente de luz do dia e nem de frio. É o que a gente está com essas 2 características aqui dentro do estúdio, né? Eles gostam de calor e escuridão. Em geral, eles procuram áreas um pouco mais escuras, né? E ambientes mais quentes, realmente, né? A ação dele, ele é mais ativo nesses ambientes do que em ambientes mais frios. Por isso que nessa época do ano a temperatura favorece um pouco o manejo do vetor, porque realmente ele é menos ativo nessa fase. Que é o que a gente está acompanhando agora, essa diminuição aí de atividade, denúncias de casos. Né? Isso, a atividade diminui um pouco do mosquito da dengue, né? Realmente tem. Como que ficou Piracicaba depois da experiência de vocês? Bom, Piracicaba ainda está no início, né? O nosso projeto, na verdade, ele visa uma atuação mais a longo prazo. Então, nós começamos uma atuação agora, uma intervenção. Então, os primeiros dados começaram a aparecer já, mas esperamos que a diminuição da população selvagem só possa ser efetivamente comprovada em 5 meses, 4 a 5 meses aproximadamente. Um tempo bastante rápido. Sim, sim. Então, um tempo bastante rápido. O que o mosquito tem de grande vantagem é que ele tem um poder de reprodução bastante eficaz. Então, a nossa tecnologia ela procura agir justamente nesse mecanismo onde o mosquito ele é muito eficiente, que é na sua capacidade reprodutiva. Quanto mais mosquitos geneticamente modificados tiver no meio ambiente, mais prole
sairão desses insetos e menos mosquito adulto nós vamos ter no meio ambiente, porque eles vão morrer na fase de larva. Em outras palavras, o que o Cláudio está querendo dizer, gente, é que se eu colocar minha mão dentro dessa caixinha aí, eu serei picada, mas eu não terei dengue nenhuma. Essa é a garantia dele. Mas na dúvida eu não vou fazer isso daí, Na verdade, você não vai ser picada, né? Porque eu nem serei picada, eles nem picam. O nosso mosquito é o macho, nós só liberamos o macho. Só o macho, na verdade. Aí eles não fazem nada comigo. Não. Eles podem pousar na sua mão. Se tivesse fêmea aí, seria picada, mas se ela já tivesse recebido, enfim, o tratamento modificado, ela me picaria, mas não passaria a doença. Muito provavelmente a fêmea não teria tempo suficiente para ser infectada com o vírus da dengue. Isso leva em torno de 2 semanas aproximadamente. Ah, tem um prazo. Exato. E no meio ambiente, mesmo que tivesse uma fêmea geneticamente modificada, o que é bem pouco provável, essa fêmea duraria de 2 a 4 dias. Não daria tempo para ela ser infectada com a dengue e, portanto, propagar a doença. Então, esse risco a gente não corre. Vai diminuindo. Bom, a Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira que a dengue não está controlada, mas que o número de casos diminuiu. Foi também confirmada a morte de 5 pessoas na capital. Políticas de controle são fundamentais para diminuir a epidemia. Nós vamos ouvir a opinião agora do deputado estadual Jogiato, do PMDB. Do jeito que está, não pode continuar, não temos qualidade de vida, porque você vai em qualquer lugar, é dengue, febre, né, ânsia de vômito e outras sintomatologias que acabam diminuindo o trabalho. Muitas pessoas ficam vários dias sem poder trabalhar. Isso dá um prejuízo muito grande para o país, inclusive. Cabe ao governo fazer campanhas educativas, que possa esclarecer como é que ele tem que fazer, nas escolas, nas ruas, panfletos, TV, rádio, a grande mídia, e nós poderíamos estar evitando esse grau de contaminação, essa epidemia que assola o território. Não deixar as águas se empoçarem, pneus, por exemplo, né? Deixar tantas coisas que facilitam a procriação desses do Aedes, que traz uma infelicidade muito grande para qualquer cidade, para qualquer nação. E com a epidemia da dengue, a criatividade do brasileiro também entrou em ação. Na internet existem vários vídeos com dicas de como eliminar o mosquito transmissor da doença. Nós separamos um que ensina como fazer uma armadilha caseira para aprisionar o mosquito Aedes aegypti. Vamos conferir. Olha aí, a gente tem essas imagens aí, que eu quero até a opinião de vocês, se isso deve funcionar e se é legal a gente propor isso para a população. Ó, quem não tem garrafa PET em casa, né? Quem não consome refrigerante. Fita isolante, lixa, vamos ver como é que vai ser. Ração para gato. E aí, meninos? Essa eu nunca tinha ouvido falar. O ração para gato aí seria o quê? Um chamariz, uma comidinha para eles se interessarem pela... Pode ser um alimento, né, potencial, eles pode ajudar a atrair alguns insetos. Que eu vi que na sua cestinha tem um algodãozinho ali no fundo, né? Isso, basicamente açúcar, né, água com açúcar. A água com açúcar. É um alimento... Ele é um mosquito, não adianta. Ele é um mosquito, ele gosta disso, não adianta. Sim. Ali então, ela tá colocando, tirou aquele lacrezinho, né, da tampa para colocar ali uma telinha, né? Como você tem aqui, que essa caixinha no estúdio aqui também tá com uma telinha. Comida para rato. Olha só. E aí, olha, eu tô achando um pouquinho complicado, mas vamos lá. Eu tô achando um pouquinho complicado essa montagem. Complexo o procedimento. Tem vários vídeos, esse daí, aliás, não é o único, né? No YouTube tem vários. Então, olha lá, ela passa a água pelaquela telinha que cai ali na comida de gato, que deve dar um sabor nessa água, é isso? Sim. Olha lá, ela é atraída por essa armadilha. Saem as larvas e vão buscar a comidinha ali. Olha, os meninos estão franzindo um pouco a testa aqui no estúdio com as informações ali que vem. Muito bom esse vídeo aí, muito bem explicadinho, mas vocês estavam franzindo a testa o tempo inteiro aqui. Faz sentido essa armadilha? Eu acho que a ideia em si parece fazer sentido, mas eu acho que existem
estratégias e ações muito mais simples que vão acabar dando um resultado também muito apropriado. Que é essa de não deixar água exposta, né? Exatamente, não deixar água exposta, né? Quer dizer, evitar com que você crie um ambiente favorável para a proliferação do mosquito. Né? É importante que se diga, né, que o inseto... Nós temos várias sugestões, né, repelentes caseiros indicados. Então, que a gente viu até naquele vídeo inicial, na reportagem inicial aqui do programa, um bombeiro, inclusive, mas assim, a gente não tem, na verdade, a propriedade se esse repelente caseiro é eficaz. Na verdade, se funciona, os bombeiros nem quiseram vir aqui para, enfim, falar disso para a gente. Né? E funciona ou não funciona? Na verdade, o que ele faz é mascarar o cheiro natural nosso. Que o nosso cheiro atrai. Atrai a fêmea em busca de sangue. Então, é isso que esse repelente natural faz. Mas não tem nenhum dado científico sobre a eficácia disso e nem quanto tempo isso dura, quanto tempo precisa passar novamente. A gente não tem esse tipo de informação. E o repelente natural pode ser feito do quê? Eu vi que tinham cravos ali, não sei, cravos, anis, álcool. Dependendo dermatologicamente, precisa tomar um cuidadozinho também, exatamente, isso que eu colocar. Do ponto de vista médico, é difícil você saber qual tipo de reação a pessoa pode ter quando recebe isso na pele. Então, eu acho que tem que ter cautela, porque as pessoas podem responder diferentemente e, com certeza, algumas devem ter alguns eventos que não serão favoráveis à saúde. Né? Favoráveis. Agora, Cláudio, vem assim, uma curiosidade. A gente, até agora eu não tinha ouvido falar de vacina de dengue como está sendo falado. De repente a gente começa a ler nas notícias essa corrida frenética de laboratórios atrás aí achar uma vacina para dengue. Para mim cai um pouco em descrédito. Fala, poxa, peraí, parece que já estava todo mundo sabendo o tempo inteiro e só agora que o governo falou, a gente quer uma vacina para dengue, está todo mundo que nem, temos a solução. O que acontece? Veja, a necessidade de vacinas, desde o início do século XX, né, se trabalha muito nessa necessidade. A febre amarela foi uma delas, né, e foi assim que a gente conseguiu diminuir a incidência da febre amarela no Brasil. Então é importante que se tenha vacinas. Há 200 anos nós procuramos uma vacina para malária, existem estudos agora de uma nova oportunidade para essa vacina, que é uma doença que mata uma criança por minuto no mundo. Então, é importante que se estude e que se tenham opções mesmo, que a vacina é realmente altamente eficaz no combate à doença, ao vírus. Então, nós torcemos para que essa vacina fique pronta, o Butantan tenha sucesso, é o desejo nosso, como brasileiro, né, que a gente consiga chegar a essa vacina. Importante lembrar que o vetor da dengue, o mosquito, ele, além de dengue, ele também traz outras doenças, outros vírus, chikungunya, agora recentemente o Zika vírus, a febre amarela, e sabe-se que ele é potencialmente eficaz para mais cerca de 200 outros arbovírus que nós ainda não temos estudo dele na espécie humana, como que isso poderia impactar a vida das pessoas. Então, o importante, precisamos da vacina, não só para dengue, mas precisamos combater o vetor. As medidas classicamente adotadas há mais de 100 anos, nós estamos utilizando até hoje, e a tecnologia do mosquito geneticamente modificado, ela veio para avançar nesse combate ao vetor, ela veio trazer algo de novo, que nós há 100 anos combatemos o mosquito do mesmo jeito, que é eliminando criadouros. Recentemente se identificou um criadouro bastante eficaz, que todos nós temos em casa e não sabemos. Então, o agente de saúde, ele procura criadouros na residência e não encontra. E você, atrás da geladeira, que é um lugar quente, é um lugar escuro, e geladeiras modernas, inclusive, trazem uma espécie de gaveta embaixo do motor que acumula água, do próprio processo de degelo dessa eu não sabia. Da geladeira. Então, esse é um criadouro em potencial, que é difícil ser eliminado, porque você tem que ir lá atrás da geladeira, puxar e você vai encontrar um criador. Então, vamos falar direitinho. Você que está em casa, olha esse recado que o Cláudio deu. A geladeira, e principalmente essas modernas, que tem uma gaveta lá embaixo, né, daquela caixa da geladeira embaixo do motor, a geladeira trabalha com gelo, degelo, água, acumula água nessa região ali da geladeira ali atrás, e ali pode sim ser um grande foco de dengue na sua casa
e a gente não estava sabendo. É fácil de limpar? As pessoas podem acessar esse lugar, Cláudio, assim, sem... Via de regra, a geladeira está colocada estrategicamente para você não ter acesso a essa área, né? Então não é tão simples assim, mas é importante sempre que possível puxar a geladeira, verificar ali atrás, verificar esse foco, secar, manter seco, limpo, né? Isso é uma... Agora, Alexandre, o ministro da Saúde, ele fala claramente que a gente não deve enganar a população, que não acredita em vacina a curto prazo. Por que ele diz isso tão veementemente? A gente não está atrás dessa vacina? Na realidade é o seguinte, eu gostaria de até fazer um comentário, porque já há muito tempo, vários pesquisadores no mundo inteiro estão tentando buscar uma vacina para dengue. Qual que é o principal problema? É que são 4 vírus. Então, na vacina, você precisa ter uma vacina que proteja a pessoa ao mesmo tempo contra os 4 vírus. Porque se ela tiver uma proteção parcial ou não balanceada, eventualmente, quando ela entra em contato com o vírus da natureza, ela pode acabar tendo uma doença mais grave. Potencializar. É isso. Então, é uma busca longa, porque só recentemente é que se conseguiu combinar os 4 vírus de uma forma que aparentemente realmente atua de uma forma segura e capaz de proteger as pessoas. Agora, a gente sabe que tem um órgão regulador aí que fica na fiscalização aí do governo, do que vocês estão produzindo, que chama Anvisa. É verdade que o Instituto Butantan vai se deslocar, vai até a Índia para testar a vacina na população lá, enquanto a Anvisa aqui não libera? Na realidade, são processos que devem ocorrer simultaneamente. Sim. Tá? Porque também é necessária aprovação regulatória na Índia. Mas, de qualquer forma, nós já iniciamos um processo de solicitar aprovação aqui no Brasil, na Anvisa. Estamos num prazo considerado normal para aguardar a resposta. A Anvisa tem se posicionado de uma forma que vai acelerar todos os instrumentos necessários para que nos dê uma resposta o mais rápido possível, para que a gente inicie no Brasil, e é o que nós esperamos até antes de qualquer outro país. A ideia de ir para um outro país, também é uma informação importante, é porque dengue é um problema de saúde pública de diversos países. E o Butantan, devido à tecnologia que ele está usando, o tipo de abordagem que ele usa, ele vai ser capaz de produzir vacina para o Brasil e, eventualmente, até exportar. Por isso, também essa ideia de levar o estudo para fora, para contribuir com os dados gerados aqui no Brasil. Agora, olha que interessante. A gente aqui, durante esse programa, está falando que o mosquito gosta de escuro, que o mosquito gosta de lugar quente e que o mosquito também adora grandes centros urbanos. Olha aí a infestação que a gente está vivendo no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, principalmente, com mortes aí. Aí a gente também recebe a informação que em Fernando de Noronha está tendo uma epidemia, está vivendo uma epidemia. E eu estou falando de uma ilha afastada a 300 quilômetros do continente. Esse mosquitinho é danado. É isso, Cláudio? É bem difícil. Na realidade, esse mosquito ele pode ser encontrado em qualquer região tropical e até está se expandindo para regiões subtropicais. Olha isso. Então, a gente viu, quer dizer, já ocorreram casos na Flórida, casos no Havaí, que é uma ilha, que é a ilha mais distante de qualquer continente. Então, é uma disseminação do mosquito por vários motivos, né? Já foi colocado, ele se adaptou a viver na cidade, ele se adaptou a viver com as pessoas. E a gente tem que levar em consideração também mudanças climáticas, porque, de uma certa forma, áreas que eventualmente eram mais frias, com esse aquecimento progressivo, também vai favorecer a presença do mosquito em áreas que normalmente ele não seria encontrado. Na nossa matéria a gente viu a informação que a gente nunca vai eliminar o vírus, essa doença, mas a gente pode controlar, né? Isso e assim, eu acho claro, né? Importante também dizer que assim, não é a vacina que vai resolver o problema da dengue no mundo, não é o mosquito. Acabou o problema. Nem a poliomielite a gente ainda conseguiu sanar, né? Todas essas intervenções de forma conjunta é que vão controlar. É o que eu faço, o que vocês estão fazendo, o que o governo vai ajudar. Que a população faz, controlando também, ajudando a controlar os criadores, é uma corresponsabilidade, não é só de uma intervenção. Agora, teve pesquisas também em outros países, né, que a gente viu, não é exclusividade nossa aqui brasileira. Essas pesquisas ajudaram vocês, por exemplo, a criar esse mosquito? Sim,
Os primeiros ensaios de campo foram feitos nas Ilhas Cayman, que é um território inglês, né? E o primeiro estudo publicado da eficácia da tecnologia foi nas Ilhas Cayman. Depois nós tivemos uma experiência que terminou recentemente no Panamá, pelo Instituto Horgas, que é um dos institutos mais reconhecidos no mundo no combate ao vetor da dengue, no manejo do vetor, até por conta da construção do Canal do Panamá, onde houve muitas mortes por conta da febre amarela. Então, o Instituto tem muita experiência no controle e ele adotou a tecnologia lá, fez um ensaio clínico e a redução da população do Aedes aegypti selvagem ficou acima de 90% nessa região. Em todos os locais onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a tecnologia, houve uma redução da população do inseto acima de 90% do inseto selvagem. Então, o nosso trabalho visa isso, visa reduzir a população do mosquito. É uma das frentes. A outra frente é o vírus, onde entram as vacinas, e a outra são as pessoas, que é o trabalho que há 100 anos nós fazemos, desde que Oswaldo Cruz e os primeiros grandes nomes da saúde brasileira começaram os projetos de erradicação do mosquito. Desde essa época, é esse trabalho que nós fazemos. O mosquito já foi erradicado uma vez, nos anos 50, no Brasil. A ONU deu uma certificação. Ele já tinha passado por aqui, né? Não é novidade. Não é novidade. Mas não veio já com é um visitante antigo já. Mas não veio com toda essa potência, né? E o que São Paulo está vendo hoje, é importante lembrar que outros estados do país viveram isso em anos anteriores. Então, São Paulo, de uma certa forma, a gente não sabe nem muito bem porquê, não estava no foco do mosquito. Agora, esse ano pegou São Paulo. Agora, uma curiosidade. A gente sabe que a dengue é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, que pica. Sim. Tem predileção essa fêmea? Mais homens? Mais mulheres? Crianças? Eu vi nas últimas mortes aí, a gente teve bastante idosos. A gente teve homens de 50 anos, fumantes e com pressão alta, mas a gente também teve mulheres de 30, 40 anos sem nenhum tipo de doença pré-existente e que vieram a falecer. A fêmea do mosquito tem alguma predileção? Não, ela é absolutamente democrática. Péssimo. Ela precisa de sangue, de preferência sangue humano. É uma espécie que se adaptou muito bem aos seres humanos. Então ela vai também em animais? Algumas espécies, sim. Nós temos o Aedes albopictus, que é uma espécie silvícola daqui do Brasil. E essa espécie prefere sangue de pássaros, de aves, pequenos animais. Já o Aedes, a gente deve se preocupar com os nossos animais de estimação em casa também? Não, absolutamente. Não, né? É humano. Isso. É humano. A predileção é humana. Agora, é fato que quando a dengue assola, se a gente está com a saúde abalada, ela domina o corpo, né? Não adianta. É uma doença sistêmica, ela acomete todos os órgãos e é o que o Cláudio falou, é absolutamente democrático, de criança a idoso. Ricos, pobres. Né? Ricos, pobres, assim, não tem, enfim, até mais onde... Eu sempre gosto de chamar atenção também, porque a gente fala muito na questão da sociedade, da coleção de águas, né? Sim. E que normalmente a gente acaba associando isso um pouco a questões mais de, vamos dizer, condições sociais não favoráveis, né? Mas é importante lembrar que muitas vezes as pessoas têm piscinas nas suas casas e abandonam essas piscinas. Mas né? aí tem o cloro, Alexandre. Então, mas nem isso a gente vê e eu acompanhei várias vezes. Não, assim, a pessoa põe o cloro uma vez, é claro que adianta, mas assim, às vezes a pessoa muda, deixa um imóvel para alugar, aquela água está parada. Ou sai em viagem, deixa aquela água parada. Então, também são situações... grande banheira para eles. Exatamente. O que faz? Coloca aquela tela em cima? Ou esvazia, ou protege. Esvazia. Né? Põe plástico mesmo, piscina, não põe mesmo tela, né? Vazia, né? Numa casa fechada, chove e você vai ter acúmulo de água. Então, o ideal é que ela esteja muito bem protegida. Né? E, de preferência, que se usem produtos químicos. Existem larvicidas, existem opções no mercado que ajudam a evitar uma infestação pelo mosquito naquela região. Mas cuidar dos criadouros é uma tarefa muito difícil, muito importante, deve ser feita e deve se associar novas tecnologias, seja o mosquito transgênico, seja vacinação em massa da população. Tudo isso é preciso ser feito. Né? Que nós, por enquanto, sim,
Com certeza. Que venha 2016. Eu quero agradecer a presença e a participação, o esclarecimento, as notícias, as informações que vocês nos deram aqui ao longo do nosso programa. Muito obrigada pela sua presença, Alexander. Muito obrigada pela suas informações também, Cláudio. Sejam sempre todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. Muito obrigado, foi um prazer. Foi um prazer. E lembrando que o nosso programa Assembleia Debate, que hoje está ao vivo, ele é reprisado ao longo da semana para que todo mundo possa ficar bem informado e saber que essas discussões, no final, são feitas para você, para que a gente melhore a nossa cidade, para que a gente consiga, por exemplo, como hoje, ajudar a combater a dengue. O programa Assembleia Debate fica por aqui. Eu agradeço a presença aqui dos nossos convidados que contribuíram em altíssimo nível para buscar soluções para a epidemia de dengue que afeta a todos nós. Tchau e uma ótima semana. Até lá.